pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então veja bem, olha, visando conter as agitações populares que tomaram conta da França, a Assembleia Nacional, controlada pela grande burguesia mercantil e industrial, aprovou o fim dos direitos senhoriais, do dízimo e dos tributos feudais, não é? Então, isso tudo era pago principalmente pelo terceiro estado, tá? O terceiro estado pagava isso tudo. No entanto, a abolição das obrigações servis que oprimiram os camponeses foi mais aparente do que real, mais institucional do que econômica. Por exemplo, para libertar-se da terra, os camponeses deviam pagar uma taxa de resgate aos senhores. As resoluções da Assembleia Nacional Constituinte aboliram juridicamente os privilégios feudais, tá? Então essa nova constituição aí que eu falei para vocês, tá? Então nós vamos ter abolição dos privilégios feudais e a sociedade rigidamente hierarquizada do antigo regime. Então eles acabam com aquela sociedade que era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Essa nova Constituição, minha gente, ela acaba com aquela sociedade que era rigidamente hierarquizada, ou seja, dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, tá? Elas foram reafirmadas em 26 de agosto de 1789, com a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, composto de 17 artigos, tá? Esse documento estabeleceu a liberdade, você vai voltar lá nas ideias iluministas, ó, estabeleceu a liberdade de expressão e o culto, e o direito à propriedade, à segurança, à resistência a qualquer tipo de opressão. Observa, pessoal, isso era contra o governo autoritário do rei Luís XVI. Quando eles fizeram esse documento, imagina você, não é? Olha a cabeça do rei Luís XVI, que até então era um governo autoritário. Você acha que ele gostou disso daqui? Não é? Você acha que ele aceitou tudo isso? Lógico que não. Lógico que não. Ele vai ficar enfurecido com isso. E ele vai querer apoio de outros países para invadir a França e acabar com tudo isso, tirar o terceiro estado, tentar voltar ao que era a velha política. Lá na página 97, você vai acompanhar comigo. Olha o que o texto diz. Em outubro de 1789, a família real foi retirada de Versalhes e levada para o Palácio das Tulheiras, em Paris, na cidade que voltou a ser a capital. Luís XVI, ele adota uma postura ambígua em relação à política do país. Olha que interessante, ele parecia aceitar as resoluções que os revolucionários fizeram, principalmente essas leis aqui, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso aqui era tudo contra o governo dele, você vê que tira o poder dele. A França passa a ser um país aí com característica de democracia, que até então não existia, porque o rei Luís XVI até então ele tinha um governo autoritário. Então o Luís XVI ele começa a tomar medidas ambíguas. O que é isso? Ele demonstra, por um lado, que ele aceita aquilo, mas por outro lado ele estava conspirando contra tudo isso. Professor, onde que eu encontro isso? Na página 97, lá no primeiro parágrafo. Olha, ele adotou uma postura ambígua em relação à política do país, ele parecia aceitar as resoluções dos revolucionários, enquanto articulava com alguns emigrados um plano para retomar o poder. Então o que ele queria? Na realidade, ele queria voltar o que era antes, da mesma forma como era antes, tá? Essa Assembleia Nacional Constituinte,
ele queria acabar com isso. Ele queria acabar com esses direitos aí que foram estabelecidos nessa nova declaração, nessa nova Constituição, que era uma Constituição, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na realidade, eram leis que os franceses iriam seguir dali para frente, tá? Então ele não ficou nada satisfeito com isso. O que ele fez então? No mês de julho de 1791, o rei e sua família tentaram fugir do país. Fugir do país, professor? Por que o rei ia fugir do país? Ele ia abandonar tudo? Não. Qual que era a ideia na cabeça dele? Ele ia tentar fugir do país, se aliar a países que apoiavam ele, voltar à França com um exército forte, tirar o terceiro estado do poder, acabar com essa declaração dos direitos do homem e do cidadão e voltar tudo como era antes. Isso que ele tinha na cabeça. Olha o que diz lá o segundo parágrafo. No mês de julho de 1791, o rei e sua família tentavam fugir do país. O plano era organizar tropas fora da França, com a ajuda de outros monarcas europeus, né? Reis que apoiavam ele, Luís XVI, e retornar para estabelecer a antiga ordem, ou seja, voltar o que era antes, como eu acabei de dizer para vocês. Só que o plano fracassou. Por que o plano fracassou? Porque eles foram reconhecidos. Ok? Quando eles tentavam fugir, eles foram reconhecidos. E aí você vai me perguntar, professor, vai ser nesse momento então que ele vai ser guilhotinado? Ainda não. Ele teve mais chances, tá? Então, olha, o plano fracassou, eles foram detidos nas cidades de Varennes e conduzidos de volta a Paris, tá? Até então, sem nenhum problema, ok? Não houve uma explicação do que ele realmente queria, então ele acaba ainda, continua governando a França, ok? Lógico que tendo que respeitar aquelas novas normas que foram estabelecidas principalmente pelo terceiro estado, não é? Mas ele ainda continuava como rei francês, não com características absolutistas. Em setembro daquele ano, o rei Luís XVI foi obrigado a jurar a Constituição aprovado pela Assembleia Constituinte, ok? Ele foi obrigado a jurar a Constituição, ou seja, que ele respeitava aquelas leis que foram estabelecidas ali. Eu respeito as leis, eu vou cumprir aquelas leis. Ele foi obrigado. Só que aí você me pergunta, professor, até quando? Calma que você vai entender. Ele jura aquela Constituição, mas lá na frente ele vai tentar novamente se opor contra esses revolucionários para tentar voltar tudo que era antes, tá? Aí depois não vai ter jeito. Ele acaba sendo guilhotinado porque ele vai ser culpado, né, de trair a sociedade francesa, tá? Mas nesse momento aqui ainda, ele ainda tem que jurar a Constituição, né? O Estado francês foi organizado em 3 poderes, como nós estudamos lá no Iluminismo, né? Quais são os 3 poderes? Executivo, legislativo e poder judiciário, assim como é no Brasil, tá? Então o poder executivo é exercido pelo rei, o poder legislativo composto de 745 deputados eleitos por meio do voto censitário. Professor, o que é um voto censitário? É um voto por renda. Só poderia votar quem tinha uma determinada renda. Não era qualquer pessoa que poderia votar. E o judiciário constituído pelos juízes eleitos, tá? Então foi assim que foi a divisão do Estado francês, tá? A Constituição também garantia o quê? A livre iniciativa, a liberdade de comércio,
eliminando as restrições mercantilistas. Aboliu-se a gabela, pessoal. A gabela era um imposto sobre o sal, tá? Então acabou com esse imposto, aboliu esse imposto, além de outros impostos também que foram abolidos, e estabeleceu-se uma nova contribuição sobre a propriedade das terras. E aí você me pergunta assim, professor, e o primeiro e segundo estado, como é que ficou nisso? Todos agora passam a ter obrigações iguais, tá? Não tem mais aquele negócio de que eu tenho privilégio de não pagar imposto, não. Com essa nova Constituição, modificou todo esse processo estrutural, tá? E aqueles que não estavam satisfeitos se aliaram ao rei com o objetivo de tentar voltar ao que era antes, mas não conseguiram. Os camponeses, que era a parte mais sofrida dessa sociedade, né? Que eu falei para vocês que naquela época do terceiro estado, você tinha aquela população muito pobre, passava fome, né? Que pagava uma carga tributária alta. Então os camponeses e as camadas populares urbanas, que eram chamados sans-culottes, tá? Não ficaram satisfeitos com as reformas estabelecidas pela Constituição. Por quê? Porque a qualidade de vida dessas pessoas pouco foi alterada. Porque quem estava encabeçando tudo isso inicialmente era o terceiro estado, mas era aquela parte da alta burguesia, das pessoas mais ricas, e que viam, por exemplo, os privilégios apenas para o seu lado. Então eles não ficaram muito satisfeitos com isso. Elas pouco alterava a condição de vida dessas pessoas, né? Então os camponeses protestavam contra o compromisso de resgate, enquanto os sans-culottes exigiam o fim das taxas cobradas sobre os alimentos, o voto universal masculino, porque eu não falei para vocês que os votos eram censitários, só quem podia votar era uma parte da população que tinha renda. O que os sans-culottes queriam? O voto universal, ou seja, que todos pudessem votar sem distinção de renda, de classe e assim por diante. Lógico que em termos para o homem, né? Porque a mulher nessa época não tinha direito ao voto. Voto universal masculino, tá? E a instituição de uma nova república na França, tá? Pessoal, depois que foi aprovada essa nova Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte, ela foi substituída por uma Assembleia Legislativa em outubro de 1791. Aí, como é que vai ficar a divisão dessa Assembleia Legislativa? Ela vai ser dividida aqui no livro, traz 4 grupos, mas eu gosto de trabalhar 3. Alguns livros trazem 3 grupos. Professor, quais seriam esses grupos que nós iríamos trabalhar? Jacobinos, girondinos e planície. Então, depois de aprovada a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte, ela foi substituída por uma Assembleia Legislativa. Em outubro de 1791, seus deputados estavam divididos em grupos de diferentes tendências políticas, tá? Então, como é que ficou dividido? Aqueles 790 e poucos deputados que a gente viu ali, eles acabaram ficando divididos em 3 grupos, tá? O primeiro grupo eram os jacobinos. Quem que os jacobinos representavam? Os deputados jacobinos representavam quem? Eles representavam os membros da pequena burguesia. Eles defendiam a igualdade de todos perante a lei. Suas reuniões eram realizadas no governo de Saint-Jacques, que deu origem ao nome do grupo, tá? Então os jacobinos eram aqueles que representavam a população mais pobre. Por outro lado, você tinha um outro grupo de deputados chamados de girondinos. Os girondinos, republicanos moderados, seus membros representavam a alta burguesia mercantil e financeira e os nobres liberais. Esses homens eram a maioria na Assembleia Legislativa. Os líderes do grupo vinham da Gironda,
região do interior da França, daí o nome de girondinos. Então, os jacobinos representavam a classe mais pobre, os girondinos defendiam a classe mais rica. E você tinha a planície, que também era um setor da burguesia representada por um grupo de deputados moderados e sem posições políticas defendidas. Não ia nem para o lado dos girondinos e nem para o lado dos jacobinos, né? Eram aquele grupo do meio termo. Então eu gosto de dizer que a Assembleia Legislativa ela foi dividida nesses três grupos, tá? Porque lá no seu livro tem os cordieles também, mas não é todo o livro que traz essa especificação. Então eu prefiro que você entenda, né? Que a Assembleia Legislativa ela foi dividida nesses três grupos, jacobinos, girondinos e planícies. Os deputados, não é, se dividiram, aqueles 700 e poucos deputados que formou o sistema legislativo, ele se dividiu em jacobinos, girondinos e planície. Ok? Pessoal, em abril de 1792, a França entrou em guerra contra a Áustria e a Prússia. Os soberanos desses países temiam que a revolução se espalhasse pela Europa, ameaçando a preservação do antigo regime nos territórios governados por ele. O que aconteceu? Pessoal, a Áustria e a Prússia, qual que era o medo desses dois países? Por que eles entram em guerra com a França? Eles queriam, na realidade, que voltasse tudo como era antes, que Luís XVI assumisse o poder e acabasse com toda aquela confusão ali, tá? Por quê, professor? O que esses países tinham a ver com a França? Ora, se essa revolução desse certo, lá os austríacos, os prussianos, não é? Eles poderiam pegar isso como uma identidade e tentar fazer a revolução lá no país deles. Então eles não queriam, por exemplo, que a Revolução Francesa servisse de exemplo para outros países, para que pessoas também tentassem tomar o poder e tirassem os reis absolutistas do poder. Ok, pessoal? Compreende isso? Agora veja bem, olha qual que foi a participação de Luís XVI nisso. Luís XVI e os deputados contra-revolucionários, o que é deputados contra-revolucionários? Que não aceitavam a revolução, tá? Luís XVI e os deputados contra-revolucionários apoiaram o conflito. Mas a favor de quem, professor? A favor de quem? A favor da Prússia e a favor da Áustria, não a favor da França. Tá? Então eles apoiavam o conflito, pois acreditavam que o país seria facilmente derrotado e que a antiga ordem seria restaurada. No entanto, a situação interna da França piorou. A população saiu às ruas para defender a revolução. Os revolucionários cercaram o palácio de Tulheiras e prenderam o rei e sua família, que foram acusados de traição à pátria. E aí você me pergunta, professor, o que vai acontecer com o rei Luís XVI a partir desse momento? Ele teve uma segunda chance. Lembra que eu falei lá atrás que ele tentou fugir? Ok? Ele tentou fugir, ele com seus familiares, para juntar com esses países e invadir a França e tentar restabelecer a antiga ordem, né? Só que agora a situação deles vão complicar. Por quê? Porque os sans-culottes vão tomar o poder. E a primeira medida que os sans-culottes vão fazer quando eles chegam ao poder é mandar guilhotinar o rei Luís XVI, tá? Primeira coisa que eles vão fazer é isso. Veja bem, o grupo lá, por exemplo, dos girondinos, que representava os mais ricos, eles não queriam isso não, tá? Eles foram contra guilhotinar o rei Luís XVI, mas não teve jeito. Acompanha comigo na página 99, olha o que diz. Imediatamente, após a prisão do rei, foram convocadas novas eleições.
pela primeira vez com base no sufrágio universal masculino, ou seja, sem restrição de renda. Qualquer homem, tá? Qualquer homem poderia votar, tá? Em setembro de 1792, a Assembleia Nacional Legislativa foi substituída pela Convenção Nacional, ou simplesmente Convenção, e a República foi proclamada na França. A partir desse momento, nós vamos ter uma França republicana, um país republicano. Para destacar esse momento de ruptura, a Convenção elaborou um novo calendário. O dia da proclamação da República, que era 22 de setembro de 1792, foi considerado o primeiro dia do ano, o dia 1 da República Francesa. Todas as festas religiosas, como Natal, foram abolidas. Cada mês recebeu um nome ligado às características climáticas e às atividades agrícolas predominantes do período. Então eles fizeram essa modificação, é mais a título de curiosidade. A maioria dos deputados da convenção estava alinhado aos girondinos, que era o grupo mais, os deputados que representavam o grupo mais ricos, tá? Que representavam os interesses da grande burguesia mercantil e financeira e defendiam medidas moderadas e a manutenção da ordem estabelecida. Os girondinos, eles sofriam forte oposição de quem, pessoal? Daquele grupo que defendia os mais pobres, que eram os jacobinos, que desejavam mudanças mais radicais que atendiam aos interesses dos operários, das pessoas mais pobres, da pequena e da média burguesia, artesãos, profissionais liberais, lojistas, pequenos produtores e assim por diante. A política dos jacobinos se aproximava das reivindicações também daquele grupo que eram os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, não é? E que na realidade era a maioria da população, uma vez que agora havia o sufrágio universal e que todos os homens poderiam votar. Não era só mais quem tinha uma classe social e econômica, quem tinha renda, né? Então todos podiam votar. Então esse grupo, ele começa a alavancar uma grande quantidade de pessoas ali para compor, né, para apoiar os jacobinos. Os deputados da convenção precisavam decidir o destino do rei Luís XVI e sua família. Os girondinos não queriam que o rei fosse morto. Eles não queriam nada tão forte assim. Eles queriam que o rei fosse exilado. Professor, o que é exilado? Mandado para um outro país. Tá? Agora, já os jacobinos, né? Os jacobinos queriam que o rei fosse guilhotinado. Olha o que diz o último parágrafo da página 99. Os deputados da convenção precisavam decidir o destino de Luís XVI e sua família. Os girondinos defendiam que o rei fosse exilado, ou seja, mandado para fora. Eles não queriam que matassem o rei, eles não queriam nada tão forte assim. Já para os jacobinos, porém, se o monarca fosse mantido vivo, ele poderia servir de apoio aos movimentos de restauração ao antigo regime. Se ele já tentou 2 vezes, primeiro, tentar sair da França para voltar com o antigo regime, depois, apoiar outros países para lutar contra os franceses, para tentar voltar ao antigo regime. O que os jacobinos pensaram? Se esse cara ficar vivo, e se ele for exilado, ele pode se juntar com algum país lá, né, e entrar em guerra contra os franceses para tentar restabelecer o antigo regime e voltar ao poder. Então os jacobinos, eles falam, olha, porém, se o monarca fosse mantido vivo, ele poderia servir de apoio aos movimentos de restauração do antigo regime. A situação de Luís XVI piorou após a descoberta de documentos que ligavam um rei a emigrados e monarcas europeus
contrários à revolução, tá? O rei estava conspirando, gente. Ele não queria que essa situação toda desse certo. O que ele queria era voltar como antes, da forma como ele governava antes. Então achou cartas dele, achou documentos, né? Ele conversando com pessoas que não aceitavam aquela situação. Aí a situação piorou, né? O rei foi convocado a depor e, após um longo processo, foi considerado culpado de traição à pátria e condenado à morte. Luís XVI foi guilhotinado no dia 21 de janeiro de 1793, sob os aplausos da multidão. A rainha Maria Antonieta foi guilhotinada meses depois, tá? Então você vê como que foi duro a Revolução Francesa. Antes disso, pouquíssimos reis passaram por uma situação parecida com essa. Nós vamos ter lá na Revolução Inglesa Carlos I, que também foi guilhotinado, tá? Mas pouquíssimos países, né, que nós vamos ter assim a morte dos reis pós um processo revolucionário. Viu, pessoal, a força do homem, a força das pessoas, não é? Quando elas querem modificar, né? Viu como que o terceiro estado era oprimido, principalmente aquela população mais pobre, tendo que pagar todos os impostos, enquanto você tinha um grupo que era o primeiro e segundo estado que não pagava nada, né? Olha todas essas mudanças, olha como que é interessante, como que o povo tem força para mudar, para fazer a mudança quando essa população se une, não é? Bom, com a morte do rei Luís XVI, nós vamos ter então a chegada ao poder por aquele grupo mais pobre, não é? Que eram os jacobinos, os representantes dos jacobinos. Houve mudanças durante esse período assim fantásticas, principalmente para a população mais pobre. Mas infelizmente, aquele que chegou ao poder representando os jacobinos, o tal de Robespierre, ele na realidade ele também não aceitava muitas opiniões. Então todo mundo que era contra as suas opiniões, ele mandava guilhotinar, ele mandava matar. Por isso que esse período ficou conhecido como o período do terror. Professor, aonde que eu vou encontrar isso daí, tá? Nós já estamos praticamente terminando. Eu vou trabalhar com vocês só mais essa questão aqui dos jacobinos no poder, tá? Para que a gente possa finalizar essa aula. Então diz o seguinte, olha, após a morte de Luís XVI, a situação da França tornou-se ainda mais instável. Tropas inglesas, holandesas e espanholas aliaram-se às tropas austríacas e prussianas na luta contra a França revolucionária. Ninguém queria que a França fizesse aquilo, ainda mais depois da morte do rei Luís XVI. Não queria que a França servisse de exemplo para nenhum daqueles países. O governo da Convenção, então, controlada pela maioria gerondina, não conseguiu conter o movimento contra-revolucionário e uma grande guerra civil eclodiu no oeste paulista do país. A crise política era agravada pela inflação e pela carestia, que ainda se mantinha fora de controle. A tensão nas cidades aumentava cada vez mais, as diferenças entre jacobinos e girondinos na condição da França revolucionária os levaram à ruptura definitiva. Pessoal, os jacobinos, como você já sabe, defendiam a população mais pobre. Então, os jacobinos defendiam a necessidade de tomar medidas radicais para deter o avanço das tropas estrangeiras e atender os anseios populares. Em junho de 1793, apoiados pelos sans-culottes, os jacobinos expulsaram os girondinos da convenção, prenderam seus
principais líderes, foi o início da fase jacobina da Revolução, que ficou conhecido como Grande Terror. Porque todos aqueles, como eu falei, todos aqueles que se opunham ao grupo dos jacobinos, né, eles eram presos e depois eram guilhotinados. Para conter o caos interno e garantir a segurança do país, o governo jacobino suspendeu as liberdades civis e adotou uma política de mobilização geral de combate aos contra-revolucionários. Foram instaurados em Paris, o Comitê de Salvação Pública, que dispunha de plenos poderes sobre o exército e a política interna, e um tribunal revolucionário que julgava os suspeitos que tramaram contra o sistema republicano. Entre 1793 e 1794,